Quero saudar a igreja em nome do Senhor, amém? Bom estar na presença do Senhor para juntos exaltarmos o seu nome, que é santo, bendito e eternamente. E assim, desta feita, queremos todos juntos participarmos deste momento de meditação da sua palavra do nosso Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E quero já convidar a todos os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. E depois vamos também proceder à leitura de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. E a seguir, Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16. Se já encontramos esta passagem, eu vou proceder à leitura da mesma e espero que logo seja também projetada. Já. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 16. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, uma vez mais queremos consagrar este momento nas Tuas mãos e pedir que a Tua presença nos faça, ó Deus, a companhia, e que o Espírito Santo possa fortalecer os nossos corações e revelar o mistério da Tua palavra para cada um de nós. Assim, usa-nos e fale para cada um de nós. E nós fazemos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós estamos a começar um novo tema, este quadrimestre, que também está a dar início nesta programação da Igreja. E estamos a falar sobre a missão integral e o pastoreio. E assim mesmo, durante a semana de oração e jejum, foi este tema que norteou as nossas reflexões. Tivemos a presença do pastor Frederico Buta
e fomos de facto abençoados. E hoje, este domingo, temos como subtema a base do pastoreio integral. A base do pastoreio integral dentro do tema maior, a missão integral e o pastoreio. Repito, o nosso subtema, a base do pastoreio integral. E, queridos irmãos, esta expressão ressalta uma palavra: integral, missão integral, pastoreio integral, para nos ajudar a compreender a dimensão, o escopo daquilo que é a nossa responsabilidade, a nossa missão, a nossa tarefa e também a dimensão, a abrangência desta missão ou pastoral, ou seja, o pastoreio é integral. E esta palavra integral, nós nos perguntamos se valia a pena colocar ou não, porque quando estamos a falar da missão de Deus, quando estamos a falar do ministério pastoral, nós já podemos depreender e compreender que de facto é uma missão integral, é um ministério integral. A pastoral é integral, é inteira, é completa, mas vale a pena sim enfatizar, porque muitas vezes a nossa abordagem prática, ela nos faz compreender, queridos irmãos e irmãs, que nós perdemos de vista esta verdade de que esta missão é inteira, é completa. Então, é mais no sentido de nos fazer lembrar que, enquanto estivermos envolvidos com a missão de Deus, enquanto estivermos envolvidos na pastoral do Senhor, precisamos ter em consideração que Ele envolve todas as facetas da nossa realidade humana, todas as áreas da nossa vida. Assim, estejamos onde nós estivermos, devemos sempre compreender que somos chamados para cumprir a missão de Deus ali onde nós estivermos. Somos chamados para nos envolvermos nesta pastoral em todas as áreas da nossa vida e em todos os lugares onde nós nos encontramos. É nesse sentido que, uma vez mais, eu quero partilhar este púlpito e este momento com 12 irmãos, porque entendo que nós estamos aqui e se calhar está constantemente o pastor e mais outro pastor e um pequeno grupo de pessoas que está aqui à frente e conhecemos, mas esta igreja é constituída por vários irmãos e irmãs que estão inseridos em diferentes setores da vida pública e que são pastores também nesses lugares e devem ser, e que estão a cumprir uma missão nestes setores e devem de facto cumprir. Assim, é bom ouvi-los e saber o que é que eles estão a fazer, os desafios que eles estão a passar e, quem sabe, nos identificarmos também com eles, encorajarmos e percebermos que afinal não estamos sozinhos e também pudermos orar. Assim, queria convidar, espero que eles estejam aqui, o nosso irmão Mica. Irmão Mica está? Ok. E também a nossa irmã Susana. A irmã Susana está presente? Ok. Assim, eu quero convidá-los. Vamos começar com o nosso irmão Mica. A irmã Susana pode estar sentada ainda. Vai falar-nos um pouco daquilo que é a sua experiência fora deste recinto e desse espaço em que constantemente estamos acostumados a o ver ou a lhe ver envolvido no Ministério de Louvor. Assim, queríamos saber um pouco mais do trabalho que está a fazer e quais são os desafios que tem encontrado. Bom dia, irmãos. Eu chamo-me Carlos Mica. A minha área de atuação é na área da saúde. Eu sou professor de profissão, mas sou empreendedor. Então, estamos a trabalhar na área da saúde, na rede de farmácias. Dizer que esta missão começou naquela altura como zungueiro aqui na cidade. Nós andamos pela cidade do Lubango a vender medicamentos naquela altura.
e nós vendíamos em sacos. Andávamos por aí pela nossa cidade e era um desafio muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos que passar de casa em casa a vender medicamentos em sacos e não era uma coisa fácil, porque tínhamos que andar a pé, saindo, por exemplo, de Santo Antônio até a Mapunda, sem táxi, porque não havia táxi, e até não era preciso pegar táxi, porque se você pegasse táxi, não conseguia vender. Então nós tínhamos que ir de casa em casa para podermos vender, e era uma trajetória muito pesada. E depois que o negócio cresceu, nós entendemos abrir aí uma pequena empresa em sociedade com os meus irmãos, e pelo que parece, o senhor que tinha que assinar o nosso documento naquela altura, para que assinasse o nosso documento, ele precisava ser sócio da nossa empresa. Só podia assinar se nós aceitássemos ele como sócio da empresa. E aí, o que fazer se ele tinha que assinar? Nós tínhamos que aceitar ele como sócio da empresa. E ele assinou e tornou-se sócio, trabalhamos juntos durante algum tempo e depois o senhor lhe tocou, ele próprio veio ter conosco pedindo que dessemos a parte dele e que já não queria continuar na sociedade, até porque ele recebia os valores, mas sem ter investido nada no negócio. E aí o senhor, nós demos a parte dele e continuamos os trabalhos com os nossos irmãos, fomos andando de um tempo para cá, trabalhamos e... Vou transferir para a tua conta. E no momento, foi uma fase em que eu estava meio ainda envolvida com o meu sentimento, eu só disse, tá bom, depois vamos falar. Mas quando cheguei a casa, e deitar para a minha cama, a primeira pergunta que apareceu foi, tu precisas deste dinheiro? E dia seguinte, assim que cheguei, olha, não precisas te preocupar, porque o dinheiro já caiu, daqui a pouco dá só o número da tua conta que vamos transferir para a tua conta. E eu disse, olha, ainda bem que vieste aqui. Eu não quero este dinheiro, porque eu fiz apenas o meu trabalho. Não quero este dinheiro. Irmãos, isso aconteceu numa quinta-feira. Num sábado, eu recebi um envelope que vinha escrito, sempre que eu tive problemas, estiveste sempre ao lado de mim. Agora que tu tiveste problemas, não consegui estar contigo. Mas está aqui este valor, que são as minhas condolências. E muito mais do que o valor de que queriam me dar. Então, irmãos, vamos ser íntegros, vamos ser éticos e vamos cumprir com o nosso dever e zelo sem precisar receber ou maltratar alguém. Obrigada. Amém. Pois bem, queridos irmãos, eu penso que a mensagem já foi pregada. E outra vez, como eu disse quando falava o Mica, acredito que muitos de vós devem estar a passar por situações assim. Alguns devem estar a trabalhar em bancos, outros estão a fazer também os seus próprios negócios, a empreender, outros estão a trabalhar em organizações não governamentais, outros são funcionários, estão na função pública de modo geral, são professores, são médicos, etc. E estão a passar por situações como essas. A nossa pergunta é, como tem sido a nossa resposta, a nossa reação? E é exatamente, e se calhar alguém vai dizer, mas o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Queridos irmãos, o texto que nós lemos está a fazer referência àquilo que é a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então diz que ele estava na sua cidade, Nazaré, e foi a uma sinagoga para partilhar aquele momento com os irmãos. Era um local de culto. E chegando lá, o texto nos faz compreender que ele estava a ler, ou lhe foi dado a ler uma passagem. E esta passagem é, na verdade, a passagem que está no livro de Isaías, capítulo 61, o versículo 1, mas que também já foi repetido, tal como nós
nós também lemos. E, queridos irmãos, este texto, na verdade, está a encapsular, vamos dizer assim, tudo aquilo que tem a ver com a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós acabamos de ler este texto, nós compreendemos que esta missão é mesmo uma missão integral. Não existe uma área que ficou excluída daquilo que era a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, ao longo da história da igreja, por várias razões, nós muitas vezes fragmentamos esta mensagem. E duas escolas surgiram. Aqueles que diziam, não, a pregação do Evangelho só tem a ver com a alma da pessoa. A nossa tarefa é mesmo só pregar para que a pessoa seja salva e para que a pessoa possa depois viver no paraíso, na presença do Senhor. Era esta a abordagem. Mas havia uma outra escola que dizia, não, a pregação do Evangelho, a missão da igreja, na verdade é integral, como nós já falamos, essa expressão integral. Não existe nenhuma área da nossa vida que dispense o exercício, vamos dizer assim, desta ação pastoral. Todos os setores da nossa vida estão relacionados a esta missão para a qual fomos chamados. E, queridos irmãos, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo está a dizer, então nós compreendemos que sim, esta missão que nós temos é integral. Então, em qualquer setor, em qualquer lugar onde nós estivermos, nos trabalhos que nós fazemos, é também um espaço, é uma oportunidade que Deus nos está a dar para proclamar o seu Evangelho. Assim, no texto que nós lemos, queridos irmãos, está a falar que Cristo, ao pregar este Evangelho, ele, na verdade, está a pregar na autoridade que lhe foi dada, a autoridade do Espírito Santo. Então, ele está a dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi ungido pelo Espírito de Deus. Queridos irmãos, isso também deve ser importante para nós hoje. Somos chamados para participar desta pastoral, não é? E aqui é importante, queridos irmãos, que nós não percamos de vista. Muitas vezes, quando estamos a falar de pastoral, outra vez, nós estamos a pensar que é a tarefa de um pastor, mas não é assim. A pastoral está a começar com o próprio Deus, e vamos ver o Salmo 23, onde o salmista está a dizer que o Senhor é o meu pastor. E pastoral tem a ver com cuidado. E depois o próprio Cristo está a dizer no João capítulo 10, eu sou o bom pastor. E percebemos através da Bíblia que sim, queridos irmãos, que essa pastoral é transferida para um grupo específico na comunidade de fé, na igreja, e sim, vamos chamá-los de pastores ou qualquer outro nome. Mas, em última instância, nós vamos compreender, queridos irmãos, que a pastoral é participativa. Todos nós, todos os cristãos, são chamados para exercer a pastoral. E com certeza, se todos nós fomos chamados para exercer a pastoral, isso não quer dizer que todos nós aqui neste templo, em algum momento, vamos assumir essa responsabilidade. O que se pretende, o que a Bíblia nos ajuda a compreender, é que ali onde eu estiver, eu sou um pastor. Amém? Naquilo que eu estiver a fazer, eu sou um pastor. Assim, ali onde o irmão está, no trabalho onde está, é um pastor. Representa Cristo. Se Cristo é o sumo pastor, se Deus é o sumo pastor, se temos pastores vocacionados, então essa pastoral partilhada também nos diz respeito. Assim, todos nós somos pastores e deveríamos, eu digo que deveríamos porque nem sempre está a ser assim, deveríamos assumir esta missão. Então, queridos irmãos, como estávamos a dizer, é pelo poder do Espírito Santo que nós fazemos isso. Não é pela nossa capacidade humana que nós exercemos a pastoral. É mesmo pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Cristo, nosso Senhor, no texto que nós lemos, Ele está a dizer que o Espírito de Deus está sobre mim. É esse Espírito, queridos irmãos e irmãs, que também precisamos aprender a ouvir em momentos como esses que nós estamos a viver, enquanto estamos aqui na Terra.
Precisamos fazer a pastoral ali onde nós estamos, não em função daquilo que é a nossa capacidade, mas atentos àquilo que o Espírito de Deus está a dizer. E o que é que o Espírito Santo está a dizer para nós hoje? O que é que o Espírito Santo disse ao Senhor Jesus Cristo? Então nós olhamos, queridos irmãos, um pouco mais adiante no texto, que este Espírito capacitou o Senhor Jesus para pregar um evangelho, e este evangelho é, na verdade, então, como nós dissemos, este evangelho integral. Ele está a dizer que esta mensagem que estava a passar é a boa nova para os pobres, não é? Então, ele foi chamado para pregar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, para dar visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Outra vez tem havido um debate aqui, queridos irmãos. Alguns dizem, não. Esses pobres aqui, estes oprimidos, esses cegos, é mais na dimensão espiritual, essa libertação do pecado, que na verdade nos empobrece, o pecado que nos torna presos, não é, do inimigo, o pecado que nos cega a visão e nos impossibilita de compreender e ver as coisas de Deus como nós deveríamos ver. Muitos pensam que é só nessa perspectiva. É verdade que também é isso, queridos irmãos. Mas se nós vamos olhar para a ação do próprio Senhor Jesus Cristo, e isto é muito importante, queridos irmãos, muitas vezes para respondermos a essas perguntas, ou estas afirmações ou declarações que dizem que não, este evangelho é mesmo só para a alma da pessoa, o espírito da pessoa, nós precisamos olhar para não só aquilo que Cristo falou, mas o seu desempenho. E ali está a resposta, queridos irmãos. Nós vamos ver na ação do nosso Senhor Jesus Cristo que não havia espaço para dividir as coisas. Cristo sim está a pregar a libertação espiritual. Cristo sim está a proclamar a libertação daqueles que estão presos no pecado. Cristo sim está a pregar um evangelho que abre a nossa visão para a realidade espiritual que nós não somos capazes ou não fomos capazes de enxergar até o momento em que ele apareceu e trouxe a sua mensagem. Isto é completamente verdade, queridos irmãos. Mas não é toda a verdade, porque nós vamos perceber que Cristo, na sua ação, ele abriu mesmo os olhos dos cegos do ponto de vista físico. Cristo pregou uma mensagem que apelava à libertação daqueles que estavam presos neste contexto presente, físico. Cristo chamou a atenção aos homens do seu tempo para reconsiderarem a sua atitude, a sua ação. Ele foi, na verdade, um agente também da justiça do próprio Deus. Assim, queridos irmãos, as duas coisas andam juntas. Por um lado, nós pregamos sim este evangelho para mostrar que Cristo quer que nós sejamos livres do pecado, mas por outro lado, queridos irmãos, nós precisamos pregar esse evangelho que confronta o nosso mundo, confronta as injustiças do nosso tempo e faz de nós realmente alinhados com este Cristo que também nos comissionou. Assim, queridos irmãos, a missão é integral. O evangelho é integral. E quando nós olhamos para o contexto do texto que nós lemos, nós vamos perceber que houve alguma dificuldade em compreender. O Senhor Jesus, se nós lermos isso em casa, vamos compreender que quando ele estava a pregar esta mensagem, no princípio até houve uma boa aceitação. Mas quando ele mudou um pouco a sua perspectiva e ajudou aquelas pessoas a compreender a sua cegueira e ajudou aquelas pessoas a compreender a dimensão deste evangelho, que não se confinava só àquele grupo de judeus que estava lá, mas que tinha a ver também com outras pessoas, não é? E que muitas vezes Deus nem sequer olhou para os judeus, mas olhou para aquelas pessoas que eles consideravam como gentios e pregou o evangelho ali, não é? Então está a falar de Elias que foi ajudar uma viúva que nem era judia. Está a falar de Eliseu que foi curar um leproso que não era judeu.
E se nós lermos o texto, de repente, aquilo que era um momento de celebração, de júbilo e admiração por aquilo que Cristo estava a fazer e a ensinar, tornou-se num momento de violência. O texto está a dizer, o texto que nós lemos a seguir, que Cristo foi escorraçado do templo. Queridos, já imaginamos o Senhor Jesus Cristo a ser agarrado, escorraçado do templo para ser precipitado em algum lugar? Isto nos faz lembrar, queridos irmãos, porque um pouco antes, no capítulo 3, Cristo está sendo tentado. E ali outra vez está a dizer que o poder, o Espírito de Deus é que o conduziu para ali. Está sendo tentado e em algum momento Satanás está a levá-lo para um lugar alto, está a convidá-lo para atirar-se lá para baixo. Porque está escrito que Deus vai sustentá-lo. É muito interessante porque no capítulo 4 são as pessoas que aparecem e estão a levá-lo para um precipício e querem jogá-lo. Mas a Bíblia está a dizer que ele saiu no meio da multidão e afastou-se destas pessoas. É nesse contexto, queridos irmãos, em que Cristo está a pregar. O que nós queremos dizer com isso, queridos irmãos, é que esta mensagem integral, esta mensagem do Evangelho, é na verdade uma mensagem que não vai trazer muitas vezes conforto para nós, não vai trazer tranquilidade para nós. Enquanto nós estivermos ali onde nós estamos, enquanto nós estivermos a fazer bem o trabalho que Deus nos chama para fazer, não só aqui, mas em qualquer lugar onde Deus nos chama, queridos irmãos, nós vamos passar por situações assim. Vamos ser confrontados. E ouvimos aqui alguns testemunhos, não é? De como oportunidades são perdidas. E as pessoas vão nos chamar nomes por causa daquilo que nós assumimos como sendo o nosso compromisso. Mas, queridos irmãos, não será diferente daquilo que aconteceu com o próprio Cristo, enquanto pregava este Evangelho. E quando vamos ver em Mateus capítulo 5 e aquela narrativa toda sobre as bem-aventuranças, o próprio Senhor Jesus está a dizer, olha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem em meu nome e por conta da justiça. Amém? Assim, queridos irmãos, não é uma novidade e não precisamos ficar assustados quando, ao tomarmos uma posição coerente com a verdade de Deus, nós passarmos por situações de perseguição. Assim, queridos irmãos, quem são os pobres do nosso tempo hoje? Quem são os cativos e que precisam ouvir essa proclamação de libertação? Quem são os cegos do nosso tempo hoje? Quem são os oprimidos e que precisam de libertação no nosso tempo hoje? Quem é o meu próximo hoje? Quem é esta pessoa que precisa ouvir? Queridos irmãos, nós precisamos olhar para Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37 e compreender que o meu próximo nem sempre é aquele que tem o mesmo sangue, a mesma nacionalidade, é da minha tribo ou qualquer outra coisa. O meu próximo é aquele a quem eu demonstro uma atitude de próximo, de facto. Este é o meu próximo. Então o meu próximo está em qualquer lugar onde eu estiver e é minha responsabilidade, se eu quero alinhar a minha atitude àquela que é de Cristo, queridos irmãos, é minha responsabilidade a velar por este irmão. Assim, este pobre que está ali ao meu redor, que é o meu vizinho, que é a pessoa com quem eu estou constantemente a cruzar, este é o meu próximo. E nós precisamos redefinir este conceito e fazer como fez aquele samaritano que foi apresentado nesta parábola do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, quem é o oprimido, quem é o pobre, quem é o cego? Se nós olharmos para a história de Zaqueu, que também teve aquele encontro com o Mestre, nós vamos perceber a dimensão do que significa libertação, cegueira e pobreza. Zaqueu era um homem que tinha propriedades, mas que as adquiriu de forma ilegal. Quando ele encontra-se com Cristo, queridos irmãos, nessa pastoral do Senhor, quando ele era rejeitado pelas pessoas porque sabiam quem era ele, Cristo o aceitou, o recebeu e ainda foi à sua própria casa. Há uma coisa aconteceu na vida deste homem, queridos irmãos, e no encontro com Cristo, ele, na verdade, vê a sua vida transformada. E essa transformação, queridos irmãos, sim,
é uma transformação que veio de dentro e nós podemos compreender assim, mas é uma transformação que teve impacto social. Ele estava a prejudicar os outros. E quando Cristo encontra-se com ele, ele pega aquilo que não lhe pertencia e dá 4 vezes mais. Está a dizer o texto. E assim o Senhor Jesus Cristo diz, olha, a salvação entrou nesta casa. Está em Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9. A salvação entrou nesta casa. Queridos irmãos, nós poderíamos falar de tantos outros textos. Poderíamos falar de João Batista e as multidões que saíram para serem batizadas. Eles estavam muito animados com a ideia de receberem esse batismo, não é? Das águas, e por esta via estabelecer uma conexão com o próprio Deus na dimensão espiritual. Mas João Batista está a dizer, não é assim. Vocês precisam mostrar frutos dignos de arrependimento. Gente, a pastoral chega ali. Assim, ele está a olhar especificamente para essas pessoas que aparecem, não é? Ele está a falar a todos, olha, se alguém tem alguma coisa, vai dar ao outro que não tem. Tem uma roupa mais, dá àquele que não tem. Tem comida, partilhe com o outro. Isto é que é produzir frutos dignos de arrependimento. Isto é que é verdadeiramente buscar o Senhor. Não só para ter uma conexão nessa dimensão vertical. Eu fui salvo. Mas ela precisa se traduzir em questões muito concretas. É ali onde Tiago também entra, queridos irmãos. Nós lemos o texto. Está a dizer que não faz absolutamente nenhum sentido se nós nos confrontando com um irmão em necessidade, desejarmos paz a esse irmão e dizer, olha, vai e Deus abençoe a Kenta e chega. Ele vai embora com a sua necessidade. O que é que nós estamos a fazer? Nós não estamos a fazer nada. É só dizer que a fé, queridos irmãos, sem obras é morta. É isso que Tiago está a dizer. Então, não vale a pena nós nos apegarmos a essa pastoral ou a esta pregação ou a esta mensagem que apela apenas para aquela libertação interior, quando essa libertação não produz transformação, tanto na nossa vida, nós que pregamos, assim como daquele que está a receber este evangelho. Não faz sentido nenhum. João Batista está a falar para os soldados. Eles aparecem, também querem ser batizados. O que é que nós vamos fazer? Ele está a dizer que, olha, não prejudiquem as pessoas, não roubem o dinheiro das pessoas, não torturem as pessoas. Queridos irmãos, então, nós estamos a perceber que, se queremos compreender a mensagem de Cristo, a pastoral que Cristo está a trazer, a missão que Ele está a assumir, está a transferir para nós, nós precisamos olhar para este desempenho do próprio Cristo no seu relacionamento com as pessoas em diferentes níveis, e nós vamos compreender que sim, é uma mensagem integral. E nós hoje, que fomos capacitados pelo mesmo Espírito, porque Mateus capítulo 28, lá para o versículo 18, 19, 20, está a dizer que o poder foi dado a Cristo e Ele está a transferir esse poder para a sua igreja, os seus discípulos, para que eles possam ir e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho assim como Cristo pregou. E como é que Cristo pregou? Ele não excluiu nenhum setor da vida, da nossa realidade humana. Atos capítulo 1, versículo 8, não é? Um texto muito conhecido e memorizado. Recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. É o Espírito de Deus que nos habilita a sermos testemunhas de Deus, de Cristo, e a exercitarmos a pastoral. Queridos irmãos, não vamos nos alongar, existem tantos outros exemplos na Bíblia que nos ajudam a compreender que sim, quando a igreja ignora esta dimensão do Evangelho, na verdade não está a entender o Evangelho em si, porque o Evangelho é integral. E a última pergunta que nós colocamos é, queridos irmãos, que tipo de pastoral é que nós poderíamos, ou deveríamos, ou devemos prestar ao nosso país, ao nosso mundo hoje? Que tipo de pastoral é que nós deveríamos transmitir? Nós sentimos, queridos irmãos, nós percebemos que o nosso país, a partir da própria igreja, ela está a carecer de uma assistência pastoral. Amém? Está a carecer de uma assistência pastoral, mas uma assistência participativa, onde todos nós precisamos nos envolver. Alguém que participou da atividade
que aconteceu na Senhora do Monte. Esse mês de agosto foi o mês das festas da Senhora do Monte. E o sacerdote católico foi convidado. Eu não estava, mas recebi essa informação. Queria muito ter esta mensagem e ainda quero, se alguém tem, gostaria de facto de ter. E no meio daquela celebração, quando foi convidado a tomar a palavra na sua homilia, ele fez compreender que não é um momento de festa. Ele disse que fez compreender que o país está doente, que a cidade está doente. Precisamos fazer alguma coisa. Não era momento de celebração. Há muitas coisas que nós precisávamos resolver. Eu quero ter esta mensagem, queridos irmãos, porque esta é a mensagem que nós precisamos pregar num país como este que nós vivemos hoje. Nós vivemos num país realmente doente, queridos irmãos, e precisamos reconhecer isso, senão não haverá cura. Temos aqui os médicos. Quando o doente nega, recusa-se, queridos irmãos, então fica muito complicado ajudar esta pessoa que está enferma. Assim, o nosso país está doente, queridos irmãos, e em todos os sentidos, a começar da própria igreja. Precisamos de pastoral. Estamos a falar de famílias que estão fragmentadas, estamos a falar a partir da igreja. O que é que está a acontecer? Precisa-se de assistência. Muitas vezes, como pastores, nos sentimos um número muito limitado, porque durante a semana as pessoas estão a ligar e têm problemas nas suas casas, têm problemas com os seus filhos, têm problemas com as suas esposas, têm problemas com os seus esposos, têm problemas com os seus vizinhos, etc. Queridos irmãos, todos nós precisamos nos envolver nesta ação. E isto começa a partir da igreja. Vamos falar do nosso contexto político. Temos falado muito sempre que estamos aqui neste púlpito. E, queridos irmãos, é importante falar sobre isso e perceber que sim, o nosso país está doente. Há muita insensibilidade por parte dos políticos. Há muita, vamos dizer assim, arrogância por parte dos políticos. Não estão a ouvir, como alguém uma vez disse, que algumas pessoas parecem mesmo surdas. Não ouvem. E muitas vezes nós também, como igreja, não estamos a ouvir o clamor desses pobres, oprimidos, etc. Porque senão seríamos melhores advogados dessas pessoas. Queridos irmãos, muitas vezes os políticos não estão a ouvir. As pessoas estão a fazer as suas reclamações, as suas reivindicações, não estão a ouvir. Quando fazem manifestações, nós não estamos a ouvir, não é? Vamos chamá-los então de vândalos, etc. E ali a gente vai dizer, ok, parece que o polícia também agora virou vândalo, porque as informações as imagens nos fazem compreender que ele que foi chamado muitas vezes para frear aquela fúria, ele também está a tirar partido desse momento para levar alguma coisa para a sua própria casa. Gente, é mesmo fome que ele tem, não é? Eu não estou a dizer, queridos irmãos, que os fins justificam os meios. Na nossa abordagem cristã, na nossa pastoral, não é assim. Porque eu tenho fome, vou roubar. Não, não é isso. Mas só estamos a dizer que isto é sintoma de alguma coisa maior. E precisamos parar e ouvir. Como alguém também uma vez disse, quem é o verdadeiro vândalo aqui em Angola, afinal? São esses só? E aquele que tira grandes quantidades, que muitas vezes não vai responder na justiça, porque tem todo o poder e lhe protege. Vamos chamá-lo de quê, queridos irmãos? O nosso país não está bem, o nosso país está doente. Num cenário como esse, nós estamos a distrair as pessoas com prêmios e tudo mais. 50 anos. Desculpem, queridos irmãos. O nosso país está doente. E já procuraram saber quanto é que custam aquelas peças que estão sendo dadas? E quantas pessoas poderiam ser alimentadas? Quantos pobres? Já paramos para pensar nisso, queridos irmãos? Mas essa é a realidade que nós estamos a viver. Distração até mesmo no contexto da própria igreja, gente. Estão a dividir a igreja. Algumas pessoas estão a receber, alguns pastores estão a receber, outros pastores não estão a receber. E nós perguntamos, qual é o critério que está sendo utilizado aqui? 50 anos, alguns nem fizeram 2 anitos e também estão ali. Não sei. Gente, precisamos, eu dou graças a Deus, e não é porque os meus pastores estão aqui, eu dou graças a Deus porque eles não foram chamados. E posso entender porquê. A mensagem deles muitas vezes não é muito simpática para quem
houve lá fora. E me parece que muitas vezes esse é o critério. Queridos irmãos, nós precisamos parar e pensar e perceber que o nosso país está, de facto, doente. Os jovens precisam de pastoral, os adolescentes precisam de pastoral, a sociedade, de modo geral, precisa de pastoral. O desemprego, as questões, os problemas no nosso sistema de saúde, no âmbito de... Nós precisamos de uma pastoral e a igreja está ali para cumprir este papel. Assim, queridos irmãos, quando Cristo está a dizer que o Espírito de Deus está sobre mim e me capacitou para pregoar este Evangelho, é, na verdade, olhar para esses elementos todos. Perceber que o Evangelho, sim, tem a ver com aqui e agora, tem a ver com lá e depois, no futuro, mas tem a ver também com aqui e agora. E este é o Evangelho integral. E nós deveríamos, na verdade, alinhar a nossa ação, a nossa atitude, enquanto igreja, naquilo que era a ação e a atitude do nosso Senhor Jesus, e isto no nosso tempo agora. Assim que Deus possa nos abençoar e que esse quadrimestre, enquanto refletimos em torno deste tema e subtemas, possa nos desafiar para fazermos algo mais, mesmo ali onde nós estivermos, e que o seu poder possa nos habilitar para podermos plenamente cumprir a sua missão. Amém? Que Deus abençoe.